Ontem o seu Luiz fez um estudo maravilhoso sobre leis de igualdade e eu também estava preparando um estudo semelhante a esse tema, mas hoje então eu vou tentar complementar um pouquinho o estudo do seu Luiz, que foi um ótimo estudo feito por ele ontem, em que vamos refletir em cima do mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, porém vou abordar aqui só um item, que é o 816 do Livro dos Espíritos, que fala sobre provas de riqueza e da miséria, onde Kardec pergunta aos espíritos se o rico está sujeito a maiores tentações, também não dispõe de mais meios de fazer o bem? Os espíritos respondem: é justamente isso que ele nem sempre faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e ele julga nunca ter o suficiente para si. Isso é que maiormente acontece. Não é, lógico, uma via de regra, né? Todos os casos são assim, né? Mas os irmãos, na sua sabedoria, respondem o que comumente costuma acontecer, né? Então tem também um comentário de Kardec aqui, onde ele diz: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provações tão grandes e tão arriscadas quanto o infortúnio. Pois quanto mais se é rico e poderoso, mais obrigações se tem a cumprir, e maiores são os meios de que se dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu trouxe aqui hoje para a gente refletir, pensar um pouco, né, a respeito de riqueza. Porque muitas pessoas, eu mesmo tenho amigos que chegaram a ponto de falar para mim que a pessoa, quando enriquece, sem exceção, ele foi bem específico, a pessoa esquece de onde ela veio, né? Muda completamente, e às vezes a pessoa já é uma pessoa bondosa, caridosa, mesmo tendo pouco, e depois, quando enriquece, esquece de tudo isso, né? Eu tive que discordar com ele, porque não são todos os casos, né? Embora sejam muitos, porque todos nós somos diferentes e reagimos de diferentes maneiras conforme as nossas possibilidades, né, nessa experiência terrena. De certo, talvez os que ele tenha conhecido não tivessem um bom senso, ou até mesmo um contato com o Evangelho do Cristo, onde explica exatamente isso, que a matéria é passageira e não vai nos tornar melhor nem pior do que ninguém. Mas de uma coisa que eu entendi já antemão do estudo, é que é muito mais difícil você passar pela prova da riqueza do que da miséria, né? Embora eu desconheça isso,
Mas a gente tem que seguir, lógico, o que a gente estuda. Mas, brincadeiras à parte, acredito sim, pois as facilidades são tantas que, infelizmente, o capital, né, o dinheiro nos traz, acaba, vamos dizer assim, as pessoas caindo em tentação. E lembrando também, meus irmãos, antes de dar continuidade, né, não estou fazendo o mesmo estudo que o nosso querido irmão, o seu Luiz, tá? Eu só estou dando continuidade do estudo que ele fez ontem, que foi maravilhoso, tá? Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 7, está intitulado assim: utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Lógico, Deus, imagina que Deus ia permitir um de nós sermos abastados pela riqueza, mas isso como um castigo. Foge totalmente à razão do Criador, porque Ele oportuniza a todos por igual. Indiferente da classe social, indiferente do dinheiro que tem no bolso, da profissão, do local onde vive, né? Então não podemos interpretar assim ao pé da letra, né? Algumas palavras do Cristo, é o que eles querem dizer aqui, senão seria injusto. Como que uma pessoa que já nasce de família já abastada, ele estaria o quê? Condenado já? Mesmo, já ao nascer? Então aqui, a gente tem que ponderar muito, prestar muita atenção, porque o dinheiro é um instrumento na mão de todos, mas o que vai diferenciar é o que nós vamos, da maneira que nós vamos utilizá-lo, né? Aqui eles dizem, sem dúvida, pelo arrastamento que aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, como eu disse no início, né? Por quê? A pessoa, ela tem pouca condição financeira, ela acaba de um momento de outro, ou ela se revolta ou ela se resigna. Ela aceita aquela situação dela, né? Porque não tem para onde fugir. É aquilo. Vai ficar mais fácil. Ao ponto que, quando a pessoa é abastada, ela tem várias portas abertas para ela, né? Inclusive as portas da tentação. Então, é mais difícil? Embora eu gostaria de passar por essa prova, é mais difícil. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Orgulho, egoísmo, presos à carne, à matéria, à posse. Então isso afasta totalmente a pessoa, o indivíduo, do que realmente importa, que é a nossa elevação espiritual, nosso apego às coisas da moral,
de Deus. Porque a pessoa fica tão presa à carne, vamos dizer assim, à matéria, que ela se esquece. Ela fica literalmente presa a isso. Então, seus pensamentos, em última instância, ela vai pensar em coisas do céu, ou em coisas de Deus. Lembrando os irmãos que não é uma via de regra, né? É uma reflexão em cima do que a gente costuma escutar. A gente costuma escutar até hoje isso, né? Porque Jesus falou que era mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E a gente acaba sendo influenciado pela literatura e não pela moral do ensinamento. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Como eu disse também no início, acontece, lógico, nós somos seres falíveis, nós temos imperfeições também, né? Quiçá amanhã um de nós, né, enriquece, sei lá, ganha na Mega Sena, não sei, loteria, né? E com aquelas portas todas abertas para a gente, né? Quem garante que nós também não cairemos na tentação? É muito difícil saber, né, do íntimo do ser humano, já que nós todos já carregamos o peso da matéria no nosso íntimo, na vivência sempre aqui, pela sobrevivência na terra, né, as dificuldades que passamos em outras vidas, desde os primórdios da humanidade, né, as privações. Então, quem não garante que nós também não cairemos, se formos abastados um dia? Então as pessoas acabam às vezes esquecendo a tal da ingratidão, né? Mas faz parte do aprendizado, né, da situação de cada um. O que a gente não pode é generalizar achando que o dinheiro é, né, o capital é associado à maldade, de maneira alguma. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento, né? Como o soro, né? Quando a gente leva a picada de cobra, ele é feito do veneno da cobra, né? Então, se a pessoa tem essa atitude, com propósito, discernimento, sabendo realmente, com o pé no chão, que ela tem a condição do auxílio maior, né, utilizando os bens próprios, né, se torna também difícil, mas não impossível da pessoa passar por essa prova. Quando Jesus disse ao moço, o moço rico, né, a parábola do moço rico, está aqui nesse mesmo capítulo, no item 2, que o moço que perguntava sobre os meios de ganhar a vida eterna, perguntava a Jesus, né? E Jesus disse-lhe: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, né? Jesus, portanto, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. É lógico que não, né? Mas
Então ele quis observar a ele, apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo para a nossa salvação. Então aquele moço, para quem já conhece a parábola, né, com efeito se julgava quite, porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Sacrifício. Então, o que Jesus propunha era uma prova decisiva para ele, né, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele, então, não possuía essa verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. E foi isso que o mestre quis mostrar a ele e a nós também. Por isso ele utilizou da parábola, né? Onde a aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Então, a consequência dessas palavras sobre a fortuna, o dinheiro, seria injusto, né, dizer que o dinheiro é o responsável pelos males da terra. O responsável não é o dinheiro, o responsável é o ser humano que não sabe fazer uso deste. A gente não pode pôr culpa no dinheiro. Ele está ali para nos servir de prova, de teste, para ver se a gente passa ou não naquela aula. Então, porque seria muito injusto, né, se todos, vamos dizer, fôssemos iguais. Qual seria, né? Onde iriam os esforços para as pessoas procurarem a melhoria da tecnologia, enfim, né? Onde ia parar, né? Ia ficar todos estagnados. Então, os investimentos, né? Então, não daria certo. Por isso que existe isso, né? Então, tá. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a extensão comporta. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas com razão, pois é a riqueza considerada o elemento de progresso. Progresso, porque ela possibilita os investimentos, possibilita a abertura de grandes empresas com vários e vários empregos, né? Quantas famílias dependendo de uma única empresa, muito investimento, dinheiro investido, né? Então, não podemos generalizar, né? Tirar essa ideia de que o dinheiro corrompe, né? O que faz mal, traz mal para a humanidade. Não. Infelizmente, nós é que somos os culpados. Nós é que fazemos o mau uso, não só do dinheiro, mas como os outros dons dados a nós por Deus. E nós acabamos fazendo mau uso desses dons. Então, reparem a importância da riqueza, né, em si, para o ser humano, e quão difícil que é. Nós temos a impressão que a vida é muito mais fácil para aquele que é abastado. E a gente nem sempre é assim, viu, meus irmãos? Nem sempre é assim. Tem uma história aqui, da passagem do irmão X. Irmão X, para quem não conhece, Humberto de Campos, jornalista, escritor, e ele relata muito casos no plano espiritual, através dos seus livros, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E aqui nesse livro, que eu vou contar um pouquinho rápido, porque é um pouco extensa a história, mas
também explica um pouco a respeito disso. Numa assembleia que eles estavam tendo dentro do plano espiritual, né, que muitos de nós acham que a gente vai descansar depois que desencarna, mas não, a gente vai procurar mais conhecimento, mais trabalho, mais atividade, para ver se a gente consegue se aproximar mais um pouquinho de Jesus, né? Ou se a gente consegue ajudar um pouquinho mais ao próximo, mesmo estando, né, desencarnado. E nesse livro, que é o Pontos e Contos, tem um estudo de número 28, que é a parábola do mal rico, que é outro item que tem aqui nesse capítulo também do Evangelho. É o item 5 do Evangelho. Conta essa história do parábola do mal rico. Eu ia contar a parábola aqui, mas não vai dar tempo. Mas vamos aqui, que aqui no estudo ele vai falar a respeito da parábola. Então o irmão X estava lá, na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico. Alguns intelectuais, brilhantes no mundo, inclinavam-se comovidos ante a necessidade de penetrarem a luz dos capítulos simples do evangelista, Lucas no caso, que escreveu, né, a parábola no Novo Testamento, está no capítulo 16, versículo 19 a 31. Na cátedra das lições costumeiras, a figura de Pedro Richard nos acompanhava com atenção generosa e sincera. No caso, esse Pedro Richard era o instrutor deles. O quadro não era muito diferente das circunstâncias em que se poderia realizar sobre a terra. Então é muito similar o local onde eles estavam, como nós aqui, né? Um local semelhante a esse, bem próximo da crosta. A esfera espiritual próxima do planeta é uma figura de transição, em que o gosto terrestre tem quase absoluta predominância. O amplo recinto oferecia o aspecto de um parlamento singelo e acolhedor, e como ponto central, aquele velhinho, no caso, o instrutor Pedro, amigo de Ismael e Jesus, com os cabelos nevados, parecendo feitos com a luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. Afinal, exclamava um dos meus amigos, existem realmente os grandes usurários e os ricos infelizes no mundo. São os dilapidadores dos bens coletivos, porque a movimentação do dinheiro poderia incentivar o trabalho, atenuando as dificuldades dos mais infortunados. Entretanto, atalha outro dos presentes, temos as fortunas dos grandes beneméritos da humanidade, um Rockefeller, um Carnegie, que estimulam as grandes iniciativas em favor do bem público. Não serão ricos amados de Deus? E os Henry Ford, que transformam os pântanos em parques industriais, onde milhares de criaturas ganham honestamente o pão da vida, não merecem o respeito amoroso das multidões? A apreciação sobre os ricos da terra prosseguia animada, quando alguém se lembrou de submeter a Pedro, o instrutor, o assunto, em sua feição substancial. O generoso velhinho, no entanto, replicou judiciosamente: antes de tudo, só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas. Mas, como considero o planeta terrestre uma abençoada escola de dor
que conduz à alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus, devo assinalar que, na carne, não conheço senão espíritos cheios de débitos pesados, com as mais vastas obrigações, perante a obra de Deus, que é o país infinito das almas. Quem será o Senhor das riquezas, senão o próprio Pai que criou o universo? Onde estão os bancos infalíveis ou os milionários que possam dispor eternamente dos bens financeiros que lhes são confiados? As expressões cambiais do mundo são convenções que outras convenções modificam. Basta, às vezes, um sopro leve das marés sociais para que todos os quadros da riqueza humana se transformem. Tenho de mim para comigo que, no mundo, o dinheiro a gastar, como a dívida financeira a resgatar, são também oportunidades que o Senhor de todas as coisas nos oferece, para que sejamos dignos dele. O crédito exige virtude da ponderação com a bondade esclarecida, e o débito reclama a virtude da paciência com o amor ao trabalho. A essas palavras justas que nos conduziram a um campo de novas especulações sentimentais, um dos nossos irmãos de esforço, antigo socialista extremado na terra, entusiasmando-se talvez em excesso, com as elucidações do generoso mentor, exclamou efusivamente: muito bem, sempre encontrei o capital um fantasma para a felicidade humana. O instrutor Pedro endereçou-lhe o olhar, cheio de mansuetude, e explicou com bondade: quem te afirmou que o capital no mundo é um erro? E depois de uma pausa, dando a conhecer que desejava acentuar suas palavras, acrescentou: podemos assinalar a dedo os raríssimos homens da terra que conseguem trabalhar sem o aguilhão. O capital será esse aguilhão, até que as criaturas entendam o divino prazer de servir. Para os mais abastados, ele tem constituído a preocupação bendita da responsabilidade, e para a generalidade dos homens, o estímulo ao trabalho. O capital é um recurso de sofrimento purificador, não somente para os que o possuem, mas para quantos se esforçam para obter. É um meio através do qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem sua influência, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, mesmo porque os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida, sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho. Nosso amigo quedou-se em meditação. Aqueles esclarecimentos generosos e simples profundamente nos surpreendiam. O mentor benévolo e sábio continuou as suas elucidações evangélicas. Explicações desconhecidas e inesperadas surgiam de seus lábios, derramando-se em nossos espíritos como jatos de luz. Eram novas claridades sobre a figura incompreendida e luminosa do Cristo, revelações de sentimentos que nos conduziram ao máximo de admiração. Grande número de literatos desencarnados no Brasil, filiados às mais diversas escalas, escutavam-lhe os conceitos simples e profundos. Foi então que, ao fim dos estudos e nas derradeiras observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom, interrogando: Pedro,
as tuas explicações são judiciosas e derramam novas claridades em nosso íntimo. Mas sempre ponderei uma questão de essencial interesse nessa parábola do Evangelho. Por que motivo o santificador espírito de Abraão, personificando a providência divina junto ao de Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? Observando os teus esclarecimentos de agora, sinto esta interrogação cada vez mais forte em minha alma, porque, afinal, o homem rico do mundo pode ser, muitas vezes, uma criatura indigente na aspereza das provas. Como esclarecer esse problema que nos conduz a supor certa insensibilidade nas almas gloriosas que já se redimiram das vicissitudes da existência material? Ele chegou a questionar, então, o instrutor do porquê. Para quem não conhece a parábola, procure. Está aqui no item 5 do Evangelho, do capítulo... não se pode servir, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, o instrutor replicou, com veemência e brandura. Insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão, que era o anjo, e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que, dos nossos erros mais profundos, sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos, levar ao irmão torturado uma água mentirosa que lhe mataria a sede espiritual. Quanto ao mais que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão, quanto ao mais, o que ele pedia, O que pediu o rico ao espírito generoso de Abraão? Rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua mulher, a seus filhos e irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas. Orações que nunca chegam a Deus, por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Daí, comenta irmão X, o nosso amigo religioso recebera também a sua lição. As elucidações evangélicas do dia estavam terminadas. Reflete então o nosso irmão que no recanto silencioso, aqui me recolho com as heranças tristes da terra, intensifiquei as minhas reflexões sobre a grandeza desconhecida do Cristo e, contemplando as perspectivas angustiosas dos quadros sociais da existência terrestre, comecei a meditar com mais interesse na profunda parábola do rico. Como a gente sabe, meus irmãos, cada frase de Jesus, se for estudada, existe assunto para a noite inteira.
para uma noite inteira e quem sabe até mais. A reflexão era essa, para a gente compreender também sobre as provas da riqueza, que também não é fácil, da miséria também não é fácil, né? Mas tudo faz parte de aprendizado, que se a criatura tiver a boa vontade, a inspiração, a elevação, a moral de fazer bom uso, mesmo daquele pouco que tem, né? Não precisa ser abastado, isso sim vai ser de grande valia para si mesmo. Vamos dizer assim, um sentimento um pouquinho egoísta, né? Mas para si também. E auxílio ao próximo, mesmo que seja pouco. A riqueza, né? A prova da riqueza, então, meus irmãos, não é para poucos. Não é fácil. Brincadeiras à parte, a gente tem que pensar muito nisso, porque é certo, as facilidades, as tentações, enfim, todas as dificuldades que passam, a gente até comenta às vezes, é uma observação meio cruel, mas às vezes é uma grande verdade. A gente vê uma pessoa pouco abastada tendo uma saúde de ferro, enquanto o outro, né, que tem tudo, as facilidades do mundo em suas mãos, por causa da sua situação financeira, infelizmente a saúde, que é o importante, a pessoa não tem, nem a mental, nem a do corpo. Então, reflitamos um pouquinho sobre isso, eu trouxe para os irmãos, né? E, novamente, lembrando que todos estamos aqui para aprender, né? O Cristo nos possibilita sempre, através dos ensinamentos. Quiçá um dia a gente possa conhecer realmente quem foi esta entidade grandiosa que esteve entre nós, pois conhecemos tão pouco sobre Jesus e seus ensinamentos, né? Possamos ler os seus evangelhos 10, 20, 100 vezes e não vamos conseguir compreender as entrelinhas. Então, que Ele possa nos abençoar, nos impulsionar a buscar cada vez mais o entendimento necessário através dos seus estudos, para que um dia a gente possa compreender o Mestre e tudo que Ele veio passar aqui para a gente, né? Nesse ministério abençoado que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e que até hoje influencia a vida de todos nós. Que Jesus nos abençoe. Jesus, Senhor, nós te agradecemos novamente pela oportunidade do estudo do Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos entendimento e a força de vontade para seguir os Teus ensinamentos e os Teus caminhos deixados para todos nós. Muito obrigado novamente a todos os irmãos espirituais, queridos benfeitores, a toda proteção, todo amparo e a toda luz através desses fluidos que nos auxiliam e nos energizam todos os instantes. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a todos, do fundo de nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.